Eu sou Lisiane Saraiva, sou uma mulher negra, né, de 1,80 m, gorda. Neste momento estou sentada, estou com um vestido azul, com um turbante na cabeça, com estampa com a base azul, né? Tenho cabelos crespos, de altura mediana, e estou aqui hoje para a gente começar o nosso projeto, a execução do projeto, que são noções de projetos culturais, das políticas públicas à prestação de contas, tá certo? É um projeto vinculado ao termo de execução 003/2025 com a FUNJOP, pelo edital 60010, né, da FUNJOP, com recursos da PENAB, do governo federal. Então, gente, assim, hoje, esse nosso primeiro encontro, vocês vão ter esse momento, eu vou estar explanando, vou estar conversando com vocês sobre as políticas públicas e tantas outras etapas que esse projeto a gente vai abordar. A gente vai abordar a questão de pensar o projeto na sua escrita, de pensar em orçamentos. A gente vai abordar aqui do processo da prestação de contas também, né? Vou falar sobre o arquivamento, como é que se guarda esses documentos, como é que se apresenta ele. Eu gostaria que esse momento com a gente fosse muito construtivo, tá? Por isso a gente criou um link para você se inscreverem. Se você ainda não se inscreveu, chegou aqui nessa live, massa, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Mas se inscreva, porque é através desse processo da inscrição que vocês também podem estar mandando perguntas, sugestões, podem estar trocando uma ideia e a gente vai construindo isso, porque é muito sobre isso, a construção coletiva e o entendimento do direito de acesso às políticas públicas para a cultura, ok? Perguntando o que são políticas públicas. A gente tem que se indagar sobre isso. Políticas públicas, elas são ações, né, do Estado que garantem o direito à cultura para todos. Quando eu digo Estado, não é o Estado, só o Estado da Paraíba, é Estado enquanto instituição governamental. Então ela tem as esferas da União, do Estado e do município, ok? Então, assim, esse Estado como todo, Estado público, ele tem que garantir isso aí. Isso é invenção de hoje? Não, gente. Isso está na Constituição Federal de 1988, no artigo 215. O artigo diz bem assim, vou ler para vocês. O artigo diz assim: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E aí, esse processo, desde 1988, vem sendo construído, porque vocês sabem, uma lei, ela começa, mas aí ela pode ter os seus decretos de lei, são as coisas que vão sendo inseridas dentro dessa lei que trazem essa noção da atualidade. Porque as coisas vão vendo, as necessidades, elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com a questão geográfica. Então foram necessárias alguns olhares para essas questões peculiares. E aí, em 2005, né, uma emenda constitucional número 48, foi lá e injetou algumas coisas no artigo 215 da Constituição de 1988, né, onde se abriu a questão da valorização patrimonial, que não tinha lá elencado, né, não estava evidenciado a questão da promoção, difusão de bens culturais, não falava sobre a democratização do acesso, não falava sobre a diversidade, que são termos que estão sendo construídos nos últimos tempos, né? Então, assim, a lei, ela deve ser revisitada, mas isso, ele não é um movimento feito só pelos parlamentares. Ele deve ser um movimento aguçado, ele deve ser um movimento cutucado
pela sociedade civil. Então nós que trabalhamos com a cultura, nós que vivemos com a cultura, que vivemos da cultura, devemos sim ser os articuladores desse processo, tá bom? Então, a partir desse olhar, foram criados alguns, vamos dizer assim, os encaminhamentos, as vertentes para a execução desta lei que diz quais são os direitos. A gente tem um Sistema Nacional de Cultura, tá? Que é uma organização de gestão de cultura entre União, Estado e município. Então, assim, a União, o Sistema Nacional de Cultura, ele funciona meio como o SUS, tá? Ele vai poder mapear e vai poder identificar quais são as necessidades básicas e quais são as necessidades que a União tem que garantir para o Estado para com os municípios e esses para com seus territórios, né? Quais são os tipos de acesso, quais são os tipos de difusão, quais são os tipos de promoção e direito à cultura que aquele local, aquele território, aquela comunidade, aqueles fazedores de cultura precisam e necessitam. Aí, para isso, a gente tem o Plano Nacional de Cultura. É um instrumento, o Plano Nacional de Cultura é um instrumento estratégico de longo prazo. Ele é pensado assim por uns 10 anos, tá certo? E vai definir as metas de como esse sistema nacional deve chegar. Deve chegar nas cidades, nos territórios e tal. Tá? Guiando assim, esse princípio da diversidade, do acesso e da sustentabilidade. Nós temos também agregado às leis e aos decretos de direito, a Lei Rouanet, né, que vem do PRONAC, que é um programa de incentivo de inserção fiscal, é um dos mecanismos mais antigos que nós temos, né, está vinculado à Lei 8.313 e que permite que empresas ou pessoas físicas, ou seja, pessoas jurídicas e pessoas físicas tirem um percentual do seu imposto de renda para poder financiar ações na área de cultura e de arte, tá bom? Então aí existem algumas peculiaridades que a gente teria que falar especificamente da Rouanet. É um estudo que merece uma atenção específica. Hoje, a Rouanet traz uma coisa mais direcionada, criaram a Rouanet Nordeste, né? A Rouanet ela está sendo direcionada para alguns territórios, alguns tipos de fazedores de cultura, alguns segmentos culturais. Então, a gente vê que já tem esse movimento de um olhar que tenta permitir a acessibilidade maior, né, de quem chega a ter esse financiamento, esse tipo de financiamento para o seu projeto. Ouço batidas na porta da frente. É a cultura que veio para ficar. Bora falar para todo o Brasil? Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar. De verso em verso eu te conto de um artista que me lembrou Carlitos. Aldir Blanc agora é oficial, virou política pública nacional. Músico, poeta, escritor, cronista, letrista e doutor. Já dizia que pra frente é que se anda. E para isso, a arte é quem manda. Se você sabe o que é que pode um cavaquinho, precisa ver o que é que pode a cultura viva. Uma verdadeira transformação. Uma grande construção coletiva. Arte e cultura perto do povo, mais investimento para o setor. São 2 para lá, 2 para cá, em todo o país e em todo lugar. Quem está na sala com pipoca e bala verá cada ponto de cultura surgir, a tal da economia cultural, sob a bênção do nosso Aldir.
Ele que foi resistência em tempos difíceis, símbolo da cultura na redemocratização, com a dignidade de um mestre-sala, sabe melhor do que todos nós que o show de todo artista tem que continuar. Aldir Blanc agora é Política Nacional de Fomento à Cultura, uma política construída a muitas mãos, que vai injetar 15 bilhões de reais na cultura brasileira pelos próximos 5 anos, a maior e mais estruturante política cultural da nossa história, fazendo jus à obra desse nosso grande artista. Viva Aldir Blanc! Viva a cultura do Brasil! Aldir Blanc, né? Aldir Blanc foi criado em 2020 como uma lei emergencial, 14.399. Hoje virou um programa, tá? Mas aí é isso. E aí é essa coisa de, olha, 2020 tá ali, né? 5 anos, menos que isso. Mas foi feito enquanto uma lei emergencial, e hoje, em 2025, já é tratado enquanto um programa. É uma coisa que ela criou uma roupagem maior. Por quê? Porque se viu a necessidade de se especificar mais, de tratar segmentos de formas diferenciadas. Tá joia? Porque tem a Lei Paulo Gustavo. Porque a pandemia da Covid-19 paralisou cinemas, teatros, shows e exposições. Milhares de trabalhadores da cultura ficaram sem renda e muitos espaços fecharam as portas. Para enfrentar essa crise, um grupo de senadores do PT criou, em 2022, a Lei Paulo Gustavo, com um investimento histórico de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no setor cultural. Esse apoio garantiu que artistas, produtores e técnicos pudessem continuar criando, se apresentando e mantendo viva a cultura brasileira. Porque tem. Mas o impacto vai muito além dos palcos, porque os recursos geram empregos para profissionais de diversos setores, como costureiras, carpinteiros, recepcionistas, seguranças, técnicos de som e iluminação, designers, montadores, porque cada filme rodado, cada peça apresentada e cada show realizado também fortalece bares, restaurantes, hotéis, gráficas, empresas de transporte e o turismo das cidades. A Lei Paulo Gustavo alcançou todos os estados e mais de 5.500 municípios, descentralizando recursos e democratizando o acesso à cultura. Assim, o que começa como apoio aos artistas se transforma em desenvolvimento econômico, diversidade cultural e mais orgulho de ser brasileiro. Bom, agora você já sabe por que tem? Porque tem a Lei Paulo Gustavo. Nós temos a Lei Paulo Gustavo, né? A Lei Paulo Gustavo, gente, ela é uma lei complementar, né, de 2022, e ela vem com um foco maior no audiovisual. E a gente tem toda aquela discussão, porque a fonte de financiamento, né, da Paulo Gustavo está vinculada ao audiovisual. Então ela vem e ela tem esse foco. Foco não é exclusividade, né? Porque a lei ela traz essa coisa da permissão que os entes federativos eles podem traçar a forma de execução própria para quê? Ele não pode dizer, não vou dar para o audiovisual, ele não pode dizer isso, mas ele pode percentuar, né? Eu vou pegar uma percentual para o audiovisual e vou pegar esse outro percentual que vai tratar dessas outras esferas, esses outros segmentos das produções artísticas. Tem o Fundo Nacional de Cultura também, né, que já tem um tempo, que é um mecanismo orçamentário direto da fonte pública, né, que é financiado por editais e convênios, que tem como base para os programas da Aldir Blanc e de Paulo Gustavo. O governo lançou hoje a Política Nacional da Cultura Viva. Era 2004, e você se lembra? Ou ao menos ouviu falar.
o Brasil vivia um encontro consigo, um olhar para si, um mergulho para dentro. Nesse movimento encantado, próprio do que tem vida, nasceu a cultura viva. Brotou de uma virada de chave, da compreensão revolucionária de que para uma cultura que pulsava em formas, cores e ritmos, por ação própria das comunidades, não faltava despertar. A resposta estava ali. E em 2 décadas, quanta coisa a cultura viva viveu. Reuniu união, estados, municípios, coletivos e agentes culturais, pessoas de todo o Brasil em uma política de gestão compartilhada. Articulou pontos e pontões de cultura em rede, em teia. De programa, passou a política nacional. Inspirou o mundo e se tornou referência internacional, replicada em 18 países. Enfrentou desafios também, é verdade, mas no auge dos seus 20 anos, com a vitalidade própria da idade, vive um momento de novo encontro, de reencontro. E celebramos com o maior investimento da história, mais de R$1 bilhão, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, impactando 5.000 pontos de cultura em 1.500 municípios brasileiros. Um investimento do tamanho do Brasil, com as caras do Brasil. É a política de base comunitária unindo e reconstruindo o nosso país. Cultura viva, viva! Programa Cultura Viva, os pontos de cultura. Está aí a gente nesse processo de política, de reconhecimento, né, e apoio aos grupos coletivos que têm o seu reconhecimento enquanto ponto de cultura, enquanto fazedores e difusores e mantenedores, né, de uma ação cultural dentro de um território, dentro de um segmento. Então, assim, valorizando esses saberes e práticas desse local. Então, assim, esse programa, né, o Cultura Viva, os pontos de cultura. Aí, recentemente, tivemos uma live sobre a questão dos mestres e mestras. São editais que vão sair aí, vamos fazer esse processo de reconhecimento, tá? E a gente tem algumas instituições, né, que fortalecem também, vêm para agregar a esse processo do entendimento das políticas públicas e do acesso ao direito. Foi o IFAM, né, que vem para validar essa coisa do patrimônio, tanto o patrimônio material como o patrimônio imaterial, tá certo? E aí é essa coisa, o IFAM, ele é um instituto responsável por apresentar, por validar esse processo. Esse é uma ação que o IFAM brota do IFAM? Não. É uma ação que também tem que ser aguçada, tem que ser motivada pela sociedade civil. Tá certo, gente? O que faz do Brasil Brasil? Num país tão diverso quanto o nosso, tem coisas que nos conectam, nos emocionam e nos fazem únicos. São as histórias que contamos, as tradições que nos abraçam e as memórias que moldam quem somos. Desde 1937, é o IFAM quem preserva essa riqueza, protegendo aquilo que só o Brasil tem, celebrando tudo aquilo que faz a essência da nossa identidade nacional. Tudo aquilo que nos dá orgulho e nos define, o que nos faz brasileiros. Das ruas históricas das nossas primeiras cidades ao modernismo da nossa capital, do saber ancestral em nossas panelas ao toque preciso dos nossos artesãos. O IFAM está em nossa mesa, nossas crenças, nossas festas. Está na música que faz o nosso coração vibrar e nas paisagens, prédios e monumentos que vemos todos os dias. O IFAM está onde a brasilidade vive, floresce e resiste, porque onde tem Brasil, tem história. E onde tem história, tem IFAM. Onde tem Brasil, tem IFAM. A gente tem, nesse processo, ultimamente, tem se conversado muito sobre economia solidária, economia criativa, a questão da sustentabilidade. E aí, isso aí são outros diálogos que nós vamos ter futuramente, tá certo? São formatos diferentes
de executar, de fazer, enquanto mercado, a nossa cultura, a nossa arte. Tá joia? Então eu queria finalizar, dizer para vocês que as políticas públicas, elas fortalecem sim, né, a cultura como direito e como economia. Elas garantem essa diversidade, garantem a inclusão e valorizam as expressões culturais. E a questão da importância da participação social, tá? É essencial isso aí. Então a importância dos fóruns, a importância dos conselhos, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, né? Dos conselhos, da gente ter os fóruns de cada segmento, de se ter esse diálogo pensando coletivamente para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais esse acesso, esse direito à nossa cultura. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Semana que vem a gente vai se encontrar aí. Os vídeos são gravados, mas vocês podem colocar algumas falas de vocês aí no chat. Também podem estar me seguindo no Instagram e lá no direct tá perguntando, como também no link da inscrição da aula de vocês, dessas aulas, desse curso. Tá bom, gente? Um cheiro grande. Estamos aqui para juntas e juntos, fortalecer esse processo. Oi, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira conversa, tá? Semana que vem nós temos nosso segundo encontro, tá bom? Que será sobre editais. A gente vai estar conversando, eu vou estar dando algumas dicas. Não perde, me segue no Instagram, me segue aqui, compartilha com os coleguinhas e as coleguinhas, os coleguitos. E vamos lá, que a gente tem muito que conversar, muito que construir coletivamente, para que a gente realmente tenha acesso e direito, para que a gente saiba como chegar junto e como esses recursos que são destinados para a cultura chegue a quem realmente faz. Um beijo!